A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32 e versículo de número 21, que diz assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes, no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, o nosso Deus é um Deus que trabalha a favor daqueles que confiam nele. O rei Ezequias confiou inteiramente no Senhor, mesmo diante de afrontas, mesmo em meio a medos, porque o rei Ezequias ele se amedrontou quando ele ouviu as palavras de Senaqueribe, mas ele preferiu dar lugar, irmãos, ao que Deus tinha preparado para ele, aquilo que Deus poderia fazer, a sua fé. Por isso, o rei Ezequias não se deu por vencido, mas ele buscou o Senhor e Deus trouxe resposta para ele, fazendo com que o exército de Senaqueribe fosse exterminado e fazendo com que o próprio Senaqueribe viesse a morrer, e o rei Ezequias ele foi enaltecido entre as nações, ele foi abençoado. Através dessa palavra o Senhor está dizendo para você: eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. A tua confiança em Deus não é em vão. Aquilo que você tem entregado nas mãos de Deus, Deus ele vai trazer resposta, e ele está dizendo: a resposta será completa, porque a resposta na vida do rei Ezequias foi completa. Deus trouxe paz, Deus fez justiça, Deus prosperou o rei Ezequias. Por quê, irmã? Porque ele confiou no Senhor. Quando nós observamos a história, quando a gente vê do início o que aconteceu, as afrontas de Senaqueribe, o que o rei Ezequias estava vivenciando, as batalhas que ele estava passando, tanto internas quanto externas, a gente observa a confiança dele no Senhor. Em todos os momentos o rei Ezequias pediu a Deus direção. E aqui está a diferença. Aqui nós observamos o porquê que ele venceu todas as batalhas. Quer vencer batalhas? Quer viver o que Deus ele tem para sua vida? Consulte ao Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus. Todas as batalhas que o rei Ezequias estava vivendo nesse momento, tanto internas quanto externas, Deus fez ele vencer. Deus foi bom com ele. Deus não somente tirou o Senaqueribe com seu exército do caminho dele, mas Deus entregou para ele também Rabacantaraia, prosperidade. Deus entregou para ele também uma cura miraculosa. Porque muitas eram as batalhas na vida do rei Ezequias nesse tempo. Talvez você entrou aqui vivendo muitas batalhas. Você diz: irmã, é batalha interna, é batalha externa, é batalha em todas as áreas da minha vida. E Deus está dizendo: eu sei. E eu quero lhe dar vitória, mas eu quero que você confie em mim. O que o rei Ezequias fez foi confiar no Senhor. Ele não confiou no exército dele, ele não confiou na força, nas armaduras, mas ele confiou em Deus. Ele entregou aquela afronta nas mãos do Senhor. O que você tem feito com os problemas que você está enfrentando? Você tem guardado? Você tem colocado para dentro de você, deixando aí dentro, corroendo você, ou você tem colocado para fora? Você tem dito: não tem mais jeito, eu vou me conformar, e por dentro está se corroendo? Ou você está orando e dizendo: Deus, o Senhor está vendo? Isso aqui é impossível, mas eu sei que para o Senhor não tem nada impossível. Eu estou vivendo afrontas e eu creio que o Senhor responde por mim. Eu preciso de uma cura, eu creio que o Senhor cura. Rabacantaraia. Eu preciso de sinais e eu creio que o Senhor traz sinais. Comece a dizer para Deus que você crê nele. O rei Ezequias cria no Senhor. Cria tanto que Deus entregou para ele além do que ele pediu. O Senhor está dizendo: eu tenho algo preparado para você que é grande. Algo extraordinário que vai surpreender o teu coração. Glória, Aramandai. Eu vejo Deus surpreendendo o coração de pessoas que estão me ouvindo nesse momento.
Deus fazendo surpresa para você. Ele está dizendo através da palavra dele para a sua vida: eu tenho pensamentos de paz. Eu tenho para a sua vida alegria. Eu tenho para a sua vida descanso. O nosso Deus, ele trouxe para o rei Ezequias e para o povo dele descanso, irmãos. Você vai ver aqui no versículo de número 22, assim o Senhor livrou a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Deus, ele fez uma vitória por completa acontecer na vida do rei Ezequias e do povo dele. É isso que Deus quer fazer na sua vida, uma vitória por completa. Deus quer trazer paz por todos os lados. Deus quer paralisar este negócio que está tentando lhe paralisar, porque tem horas, irmãos, que é tanta coisa na nossa mente. Tem horas que é tantos problemas que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba paralisando. E Deus, ele está falando com pessoas através dessa palavra: eu não quero que isso te paralise, eu vou paralisar esse problema. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que para os problemas que estão tentando me parar. Oh glória, aleluia. Eu sirvo a um Deus que para os problemas que estão tentando me parar. Vai ter problemas? Vai ter afrontas? Mas o teu Deus é maior. O nosso Deus, ele não desampara os filhos dele. E através dessa palavra, Deus está falando com pessoas: eu não vou lhe desamparar. Mas eu quero que você coloque a sua confiança em mim. O rei Ezequias confiava em Deus. Quando ele ouviu as palavras de afronta, ele não pegou a espada e o exército e desceu contra o rei da Síria. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele foi falar com quem podia resolver. Ele foi pedir para o profeta Isaías consultar ao Senhor. Tem momentos, irmãos, que nós precisamos confiar no nosso Deus inteiramente e não somente dizer que confiamos. Porque abrir a boca e falar que confia é muito fácil, mas diante das batalhas, o que é que você tem feito? Você tem ido orar? Você tem colocado diante do altar do Senhor? Porque tem pessoas aqui que Deus quer dar resposta. Deus quer dar paz por todos os lados. Deus quer fazer você viver bonança. Deus quer trazer coisas preciosas para a tua mão, para a tua vida. Mas depende de você para viver. Depende do seu posicionamento. Falamos muito das bênçãos de Deus na vida do rei Ezequias. Falamos muito que Deus curou ele de uma forma miraculosa. Falamos muito que Deus fez o sol, o relógio de Acás retroceder. Mas esquecemos de falar, sabe de quê, irmãos, muitas vezes? Da perseverança que esse rei teve, da confiança que ele teve no Senhor. E é isso que nós precisamos ter, precisamos aprender com o rei Ezequias a confiar. Confiar não é somente abrir a boca e dizer que confia, mas confiar é mostrar para Deus que você confia mesmo, orando, colocando diante do altar dele e confiando. O rei Ezequias não confiava na própria força dele, não confie na sua própria força. Não confie na força do seu braço, naquilo que você pode fazer de você mesmo. Você não pode nada se do céu não te for dado. Você não tem nada, meu irmão e minha irmã, se Deus não quiser te entregar. Então confie nas mãos de Deus os seus problemas. Declare comigo: eu vou confiar os meus problemas nas mãos de quem pode resolver. Eu vou confiar os meus problemas nas mãos de quem pode resolver. Deus tinha resposta para o rei Ezequias e para o povo. Deus tinha paz. O rei Ezequias precisava confiar. E ele está dizendo para você hoje, através dessa palavra: confie. Confie porque eu sei o tempo certo de trabalhar. Confie porque eu sei o tempo certo de operar milagre. Deus mandou um anjo só que feriu a 185 mil do exército assírio. A Bíblia diz que Deus fez Senaqueribe voltar para sua própria terra, como Deus havia dito usando o profeta Isaías. E chegando lá, o rei Senaqueribe morreu à espada. Os seus próprios filhos o mataram. Ezequias não precisou fazer nada. Você entendeu que você não precisa fazer nada? Só confiar no Senhor, mas a sua mão humana não precisa fazer nada. Arabaia cantoraia caia rasto. Entregue os teus inimigos nas mãos de Deus. Entregue aqueles que têm se levantado contra você nas mãos do Senhor. Toda a afronta que Ezequias ele viveu, ele entregou nas mãos de Deus, ele apresentou diante do altar do Senhor. Está recebendo afronta? Faça como o rei Ezequias, pegue a afronta e apresente. E diga: está aqui, Senhor, afronta, rabaia cantoraia. Está aqui os meus inimigos.
daqui esta causa impossível, daqui esta enfermidade, daqui esta porta fechada, raia cantarai. Comece a apresentar para Deus o seu problema. Declare comigo: eu vou apresentar para Deus o meu problema e Ele vai trazer solução para mim. Eu vou apresentar para Deus o meu problema e Ele vai trazer solução para mim. Deus tem solução para pessoas que estão me ouvindo agora, como Ele teve para o rei Ezequias. Deus trouxe para ele uma resposta completa. E através dessa palavra, Deus está falando com pessoas: eu quero resposta para a sua vida completa. Eu quero trazer para a sua história. Eu não quero que você tenha uma parte e outra não. Eu quero que você tenha milagre para contar completo. Milagre para você sair falando e dizendo: meu Deus faz. Ele não deixou nada pela metade na minha vida, porque o Deus que começou, Ele vai terminar. O Deus que iniciou, Ele vai concluir. Deus quer fazer conclusão. Rabacantará chegar. Oh, glória. Mas Ele está dizendo: confia em mim. Quando nós vemos, irmãos, as bênçãos de Deus sobre o rei Ezequias, a gente acha lindo. Deus abençoou. Deus prosperou. A Bíblia diz que Deus enalteceu ele à vista de todas as nações. Mas olha a humilhação deste homem. Olha o quanto ele se humilhou diante de Deus. Queremos viver honras, queremos ver resposta, mas não queremos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno nos exalte, nos abençoe e abra a porta na nossa vida. Aleluia. Declare comigo: eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele vai trazer resposta para mim. Eu vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, Ele vai trazer resposta para mim. Talvez você entrou aqui perguntando: Deus, o que precisa para que a resposta chegue? Eu preciso disso aqui, desse milagre, dessa vitória, dessa cura, dessa libertação, dessa restauração. Deus está dizendo: se humilhe na minha presença. O rei Ezequias buscou a Deus. Ele não confiou na força do braço dele. Não confie em você. Não confie na sua própria força. Não confie na sua riqueza. Não confie naquilo que você tem, mas confie inteiramente no Senhor. Que os seus planos serão bem-sucedidos. Deus vai lhe abençoar. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, como Ele fez na vida do rei Ezequias. Deus curou esse homem. Deus livrou ele de um exército enorme, 185 mil. Deus livrou ele de um rei afrontoso. Deus fez o relógio de Acais retroceder por amor dele, trazendo sinal para a vida dele. Então Deus faz além quando nós confiamos nele. Quando você confia no Senhor, Deus te visita. Deus responde você, como Ele fez com o rei Ezequias. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos responder, porque o Senhor é Deus que responde, Pai. O Senhor é Deus que fala com o Teu povo de maneira sobrenatural. E eu creio que esta palavra é uma resposta para pessoas aqui, Pai, que precisam se humilhar na Tua presença, como o rei Ezequias fez, precisam buscar ao Senhor, porque o Senhor tem resposta, Pai amado, mais arabacantaraia do que eles pedem, mais do que eles imaginam, mais do que eles precisam. O Senhor tem para entregar, mas o que precisa acontecer, meu Deus, é que eles precisam se posicionar diante de Ti, que possamos, Pai, nos posicionar como o rei Ezequias se posicionou, nos humilhar como ele se humilhou na Tua presença, porque foi o Senhor que livrou ele das mãos de Senaqueribe, foi o Senhor que livrou ele das mãos daquele exército, foi o Senhor, meu Deus amado, que fez o milagre acontecer, trazendo uma cura para ele miraculosa, foi o Senhor quem fez o nome dele enaltecido entre as nações, porque o Senhor abençoa, Pai, aqueles que colocam a confiança, aqueles que colocam o coração, propósito nas Tuas mãos. O rei Ezequias entregou tudo nas mãos do Senhor e nós queremos, Pai, através dessa oração também entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar que o Senhor trabalha a favor daqueles que creem, daqueles que aguardam, daqueles que esperam na Tua resposta, oh Pai. Eu te peço que em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo,
Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, Pai, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Jesus. E que o teu nome seja glorificado, dá testemunho, Pai, para o teu povo contar em nome de Jesus. Que possamos, Pai, confiar no Senhor como o rei Ezequias confiou, porque quando tem confiança tem resposta, quando tem confiança tem milagre, e se pessoas aqui confiarem no Senhor inteiramente, o Senhor vai fazer além do que eles estão pedindo. Que sim, meu Deus amado, eu te peço, e já te agradeço crendo na nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Deus diz para você que Ele tem resposta para sua vida e é mais do que você precisa, porque Deus, irmãos, Ele sempre nos surpreende, mas nós precisamos confiar. Foi isso que o rei Ezequias fez. Ele confiou inteiramente no Senhor. Não confie na sua força, não confie na sua estratégia, não confie na sua sabedoria, mas confie inteiramente em Deus, porque Ele tem resposta para sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.